Nesta aula, vamos conhecer as leis de Newton. Porém, antes de chegarmos a ela, vamos conhecer também os trabalhos realizados por Galileu no estudo do movimento. Então, Galileu foi o primeiro a estudar o movimento dos corpos, seja o movimento horizontal, seja o movimento no plano inclinado ou o movimento de queda livre. E todos os trabalhos realizados por Galileu eram feitos baseados em experimentos. Devido a isto, Galileu é conhecido hoje como o pai da ciência moderna. Então, um dos experimentos de Galileu nós podemos representar através desta figura, onde nós temos aqui um plano inclinado, um plano horizontal e aqui também outro plano inclinado. Neste plano inclinado, Galileu coloca um corpo, vamos representar aqui por uma bolinha, e abandona este corpo, ou seja, solta esse corpo, permitindo que ele se mova. Então, a tendência é que esse corpo desça o plano inclinado. E o que é que você espera que aconteça com a velocidade da bolinha ao descer? A tendência é que essa velocidade aumenta. Então, a rapidez da bolinha ao descer o plano inclinado vai aumentar. Porém, quando ela chega à parte horizontal do plano, sua velocidade não pode se alterar. Então, sua rapidez tem que permanecer constante, tem que permanecer a mesma na parte horizontal. No entanto, a bolinha continua seu movimento e agora ela sobe a parte inclinada. E o que é que você espera que aconteça com a velocidade da bolinha agora? A tendência é que a velocidade da bolinha diminua à medida que ela sobe o plano inclinado. Então, a rapidez da bolinha vai diminuir, tá certo? Então, nós percebemos que nessas duas trajetórias aqui, a inclinada para baixo e a inclinada para cima, o que acontece é que a bolinha muda de velocidade. Então, Galileu chegou à conclusão que nestes dois trechos aqui ocorre uma aceleração. Aqui a velocidade vai aumentar, enquanto nessa outra trajetória a velocidade vai diminuir. Um outro ponto importante aqui é que essa bolinha ela não vai ficar parada. A tendência é que ela volte a descer e o movimento vai recomeçar, o movimento de vai e vem. Porém, com o passar do tempo, o que se observa é que a altura em que a bolinha atinge em cada ponto inclinado vai diminuindo, até que a bolinha vai parar em alguma região na parte horizontal. Então, isto era um indício de que algo estava alterando o movimento. Então, tinha uma resistência ao movimento. Essa resistência, bem observada por Galileu, se devia ao atrito. Tá certo? Então, os corpos naturalmente param devido à ação do atrito, alguma força de resistência a esse movimento. Porém, pensou Galileu, e se essa superfície do plano fosse completamente livre de atrito, sem nenhum atrito? O que é que se espera que aconteça com o movimento da bolinha? Se não tem atrito, não tem resistência ao movimento, a tendência é que essa bolinha permaneça indefinidamente em movimento de sobe e desce, por não haver resistência ao movimento. Portanto, sem resistência ao movimento, o estado de movimento da bolinha não é alterado, permanece o mesmo, a bolinha continuará em movimento, tá bom? Um outro detalhe também observado por Galileu é que se tivermos agora um plano inclinado e uma superfície horizontal infinita, colocando a esfera e soltando-a, o que é que você espera que aconteça agora? Neste caso, novamente, ao descer o plano, a velocidade da bolinha aumenta, mas ao percorrer o plano na parte horizontal, a velocidade da bolinha permanece constante. E ela vai continuar em movimento eternamente, por não haver resistência ao movimento. Então, sem resistência ao movimento, a tendência da bolinha que está em movimento é continuar em movimento. Então, Galileu observou que a natureza dos corpos, a tendência dos corpos é de resistir a mudanças em seu estado de repouso ou em seu estado de movimento. Ou seja, um corpo que está em movimento e não tem nenhuma resistência, nenhuma força que seja oposta ao movimento deste corpo, a tendência dele é permanecer em movimento.
Então, ele resiste à alteração do movimento que ele já possui. Mas, se o corpo está parado, a tendência é ele continuar parado. Ele resiste à alteração do estado de repouso. Essa resistência que os corpos possuem a mudanças em seu estado de repouso ou de movimento, ou seja, a tendência do corpo em permanecer em repouso, se já estiver em repouso, permanecer em movimento, se já estiver em movimento, é conhecido como inércia, introduzida por Galileu Galilei, tá certo? Agora, vamos conhecer a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. A lei da inércia é uma síntese dos trabalhos realizados por Galileu, das ideias desenvolvidas por Galileu, que nós discutimos agora há pouco. Então, a inércia, como nós vimos, é uma tendência à resistência ao estado de repouso ou ao estado de movimento. O corpo resiste a alterações nesses estados. Então, Newton fez uma síntese dessas ideias. E essa síntese nós podemos encontrar em um livro escrito por Newton, conhecido como Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, no qual estão lá as 3 leis mais a lei da gravitação universal. Então, eu vou colocar aqui o enunciado da primeira lei de Newton, tal como está escrito lá no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, Newton nos diz em seu livro: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele. Qual é a mensagem que Newton nos traz com a sua primeira lei? Ele nos diz que se um corpo está em repouso, naturalmente ele vai continuar em repouso. Se um corpo está em movimento, naturalmente ele vai continuar em movimento, desde que não tenha força nenhuma. Ele coloca uma condição aqui, ó. Se ele for forçado através da ação de forças, ele pode mudar o estado. Mas se não tiver ação de forças, parado está, parado continua. Em movimento está, em movimento continua. O detalhe importante aqui é que se o corpo está em movimento e não tem nenhuma força atuando sobre ele, a tendência é ele continuar em movimento. E esse movimento é um movimento uniforme e em linha reta. Portanto, é um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, é um movimento onde a velocidade permanece constante e a trajetória é uma linha reta, é uma trajetória reta, tá certo? Então, Newton nos diz que se quisermos alterar o estado de repouso do corpo, ou seja, se o corpo está parado e quisermos que ele se mova, temos que exercer força sobre ele. Sem a ação de força, parado está, parado vai continuar. Se o corpo está em movimento com velocidade constante em trajetória reta, ele vai continuar nesse mesmo estado. Se quisermos que a velocidade do corpo aumente, diminua, temos que exercer força sobre ele. Se a trajetória do corpo é uma linha reta e quisermos que o corpo realize uma curva, temos que exercer força sobre ele. Sem ação de força, o movimento é em velocidade constante com trajetória reta, tá certo? Um exemplo bem comum que nós podemos usar é analisando essa imagem. Temos aqui um garoto passeando de skate e o skate colide com uma pedra. Então, no momento da colisão, tem uma força atuando no skate. Então, o estado de movimento do skate é alterado, mas não tem força atuando no garoto. Portanto, o estado de movimento do garoto tem que continuar. E aí ele continua em movimento. A tendência é continuar em movimento. Um exemplo bem comum, uma situação parecida com essa, bem semelhante, é quando você está no interior de um ônibus e o ônibus está parado e o motorista acelera o ônibus. Nesse momento, você sente seu corpo sendo jogado para trás, entre aspas, né? E isso acontece em virtude de o chão embaixo dos seus pés do ônibus se mover, enquanto você tende a permanecer em repouso no mesmo lugar do espaço. Porém, quando o ônibus já está em movimento e o motorista freia bruscamente o ônibus, você sente seu corpo jogado para frente. Isso ocorre porque a força foi exercida no ônibus, não em você. Então, seu corpo tende a continuar em movimento. E mais ainda, tende a continuar em movimento com a mesma velocidade que o ônibus trafegava. Então, um exemplo bem comum aqui, ó, vamos supor que o garoto estivesse com a velocidade de 10 km por hora. No momento que o skate colide, o movimento do skate é alterado, mas o seu estado de movimento não.
Então você continua em movimento com os mesmos 10 km por hora. Tá certo? É por isso que é extremamente importante o uso do cinto de segurança, porque durante uma colisão, seu corpo pode ser jogado para frente com a mesma velocidade que o carro estava. Isso pode causar sérias lesões. O cinto de segurança prende você, é responsável pela ação da força que vai alterar seu estado de movimento. Tá certo? Então, um outro ponto importante aqui, que nós temos que ter atenção, é que a inércia, não faça confusão, a inércia não é uma força. A inércia é simplesmente uma propriedade da matéria, como nos diz Galileu, em resistir a mudanças no seu estado de movimento ou no seu estado de repouso. O momento ele está relacionado com a velocidade do corpo, tá certo? É uma grandeza física que talvez sim no futuro nós podemos estudá-la, que está relacionada também com a segunda lei de Newton, tá certo? Um outro ponto importante, um segundo ponto importante aqui, é o motivo pelo qual Newton escolheu a lei da inércia para ser a primeira lei. Então, Newton não fez uma escolha ao acaso. Essa vai ser a primeira lei, eu vou chamar de lei da inércia. Não. Ele teve um motivo muito importante para escolher a lei da inércia como sendo a primeira lei. E qual é o motivo? É que a lei da inércia define quais são os referenciais nos quais as leis de Newton, a segunda lei e a terceira lei, são válidas. Então, que referencial é esse definido pela lei da inércia? Esse referencial é aquele que está contido na própria lei. É um referencial que está parado ou um referencial que se mova e que, se ele se mover, sua velocidade tem que ser constante e sua trajetória tem que ser uma linha reta. Ou seja, só podemos usar as leis de Newton nessas condições. Como, por exemplo, você está em casa. A sua casa é um referencial. É um referencial que está em repouso. Então, todo experimento que você realizar com relação ao movimento dos corpos não vai ser alterado, uma vez que a casa é um referencial em repouso. Agora, considere um trem que se move em linha reta e que sua velocidade seja constante. Todo experimento que você realizar dentro desse trem terá o mesmo resultado se o trem estivesse em repouso. Tá certo? Então, os estados de repouso e de movimento, eles definem os referenciais da lei de Newton. Voltando à história do trem, se você realizar um experimento dentro do trem, onde a velocidade do trem aumenta, a velocidade do trem diminui, ou o trem faz uma curva, esses estados alterarão o resultado do experimento, porque agora o trem não é mais um referencial inercial, tá certo? Então, nós só podemos usar a lei de Newton em referenciais inerciais. Importante para isso, atente bastante para isso. Só podemos usar as leis de Newton em referenciais inerciais. E o que é um referencial inercial? É aquele que ou está em repouso ou que se mova em linha reta com velocidade constante. Tá ok? Vamos à segunda lei. A segunda lei de Newton, ela relaciona a força aplicada no corpo, lembre-se que corpo tem massa, e a aceleração. A primeira lei, como nós vimos, nos diz o que acontece com o corpo na ausência de forças. Se não tem força, parado está, parado continuará. Em movimento está, em movimento continuará. Em linha reta com velocidade constante. A segunda lei vem nos dizer o que acontece com o corpo quando exercemos força sobre ele. Ao exercer uma força sobre o corpo, nós vimos que uma força aplicada sobre o corpo, a tendência é que esse corpo ganhe uma aceleração, tá certo? Então, vamos analisar a seguinte situação. Considere aqui uma superfície lisa, ou seja, uma superfície que não tem atrito, livre de atrito. Vamos colocar um corpo, um caixote aqui sobre essa superfície. É um corpo, então esse caixote tem uma massa, tá certo? Ele está parado sobre a superfície sem atrito. Naturalmente, ele vai continuar parado. O que é que nós temos que fazer para alterar esse estado de repouso do caixote? Temos que exercer uma força. Então, vamos exercer uma força empurrando, puxando o corpo para a direita. Lembre-se, a força é uma grandeza vetorial, está aqui representada por um vetor apontando para a direita, horizontal para a direita. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer?
se aplicamos uma força no corpo, a tendência é que esse corpo vai ganhar uma aceleração. Portanto, o caixote vai começar a se mover, uma vez que ele ganhou uma aceleração. Um detalhe importante aqui é que a força atuando para a direita, a aceleração adquirida também é para a direita. E daí nós temos o nosso enunciado da segunda lei de Newton, tal como está lá de novo no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então Newton nos diz, olha, a mudança que acontece no movimento é proporcional à força imprimida. E é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Ou seja, a mudança do estado de repouso para o estado de movimento se deve à ação da força. E essa mudança no movimento é proporcional à força, ou seja, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração adquirida pelo corpo. Então, uma força muito grande vai produzir uma aceleração também grande, que está relacionada com esta massa. A massa, a gente pode entender aqui como uma inércia ao movimento. Você sabe do seu dia a dia que um corpo leve é fácil movê-lo, porque você precisa de uma força pequena para produzir uma aceleração. Mas um corpo grande, que tem uma massa muito grande, você tem que exercer uma força muito grande para produzir uma aceleração sobre ele. Isso é um experimento que vocês têm experiência do seu dia a dia, certo? E a segunda lei é uma lei escrita em forma matemática. Nós temos uma equação matemática que define a segunda lei. E essa equação matemática está relacionada com a força que atua no corpo, com a massa desse corpo e a aceleração adquirida. Então, nós costumamos escrever a segunda lei de uma forma bem simples, conhecida como força igual a massa vezes aceleração. Esse R que aparece aqui na força é para representar a força resultante. Você lembra que a força é um vetor. Aqui eu estou representando a força que atua no corpo como sendo uma única força. Mas pode acontecer situações onde nós temos várias forças atuando no corpo. Então, essas várias forças, o que é que nós temos que fazer com elas? Temos que somá-la vetorialmente. É por isso que aqui na segunda lei de Newton aparece força resultante. A soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isto nos dá o valor da força que está atuando no corpo para uma dada aceleração que ele adquire. Tá certo? Um ponto importante, mais uma vez vou repetir. Quanto maior a massa, maior a força que você tem que exercer para obter uma dada aceleração. Então, uma massa muito grande, uma força grande, vamos obter uma aceleração. Mais uma massa pequena, uma força pequena, vamos obter também uma aceleração. Tá ok? Um ponto importante agora é que a força ela tem uma unidade de medida, certo? E no caso da massa, a unidade de medida da massa, você deve lembrar, né? Medimos massa em quilograma, lá no Sistema Internacional de Unidades. Já a aceleração, nós medimos a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Essa unidade recebe o nome em homenagem ao próprio Newton de Newton. Então, medimos força em Newton, usamos a letra N para representar, tá certo? Então, a força, o valor da força que obtemos através dessa equação é dada através da unidade de Newton. O Newton é a unidade usada para medir força, tá bom? Vamos à terceira e à última lei. A terceira lei ela é conhecida como a lei da ação e reação, tá certo? Novamente eu vou colocar aqui o enunciado da terceira lei tal como está escrito lá no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, Newton nos diz, a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. O que é que Newton nos diz com isto? Que quando exercemos uma força em um corpo, esse corpo também exerce força sobre nós. Essa força ela é oposta e tem o mesmo valor. Ela é igual à força que nós exercemos. Um exemplo bem comum, vamos analisar aqui um jogador de futebol.
Ao chutar a bola, ele exerce uma força na bola. Está aqui a força, para a direita. A bola, por sua vez, também exerce uma força no pé do jogador. É uma força que tem que ser oposta, então tem que estar no sentido contrário. Porém, tem que ter o mesmo valor. Então vamos supor, o jogador chutou a bola com a força que tem um valor de 100 newtons. A bola vai exercer uma força no pé do jogador com uma força também de 100 newtons. É uma força que tem a mesma intensidade e dirigida a partes opostas, em sentido oposto. Outra situação aqui é quando nós andamos. O ato de andar é o ato de exercer força. Aonde? No chão. Então, quando nós posicionamos o pé para andar, nós estamos exercendo uma força no chão para trás. O que é que o chão faz? Exerce uma força sobre o nosso corpo para frente. É por isso que a gente consegue andar. Então, essa força que atua aqui, ao exercermos uma força para trás, que é a ação, e a força que o chão exerce sobre nós, que é a reação, é a força de atrito. Então, é essa força de atrito que nos permite caminhar, nos permite andar, nos permite correr. E de um modo semelhante, isso acontece com os pneus do automóvel. O pneu do automóvel empurra o chão para trás, exerce uma força no chão para trás, e o chão exerce uma força no pneu para frente. Isso faz o carro se mover. Então, isso só acontece porque essa força que está atuando aqui é uma força de atrito. Se tivermos em um local onde não tem atrito, essa força aqui não existe. Portanto, nós não conseguimos sair do lugar. Tá bom? Uma outra situação bem comum é se nós empurrarmos uma parede. Se você empurra uma parede, você exerce uma força na parede. Estamos representando aqui uma força de 5 newtons. Então, se a moça empurra a parede com a força de 5 newtons, o que é que vai acontecer? Esta é a ação. A reação da parede é exercer uma força na moça também de 5 newtons. Então, sempre que existe a ação de uma força, tem uma reação oposta, de mesma intensidade. Uma outra situação, quando você tem lá a luta de MMA ou boxe. Os lutadores usam luva. E essa luva ela tem uma espuminha, ela é acolchoada. Uma vez que ela deve absorver o impacto. Porque ao golpear o adversário, você está exercendo uma força. Vamos supor que o adversário lá, o rapaz, deu um soco no adversário. Ele está exercendo uma força no rosto do adversário. O rosto do adversário vai exercer uma força na mão dele. Então, para evitar de quebrar os dedos, porque a força é a mesma, usa-se uma luva acolchoada para diminuir o impacto. Mas os efeitos não são diminuídos, tá certo? Os efeitos ocorrem no corpo do rapaz que relevou o golpe. Então, a força de ação e reação são forças de mesma intensidade, tá certo? Agora, vamos resolver algumas questões. Então, primeira questão aqui é qual o módulo da força resultante que comunica ao corpo de massa 5 kg a aceleração de módulo 2 metros por segundo. Então, o que é que a questão nos pede? Calcule a força. Quanto é o valor da força, né? Então, precisamos descobrir aqui quanto é o valor da força resultante. Essa é a informação que a questão nos pede. Nós temos aqui a massa do corpo. Então, a massa do corpo é 5 kg. 5,0 é 5. Então, vou escrever simplesmente 5. E a aceleração que ele adquiriu foi de 2, está aqui. Então, a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a relação entre força, massa e aceleração é a segunda lei de Newton, que nós escrevemos como força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, nosso trabalho aqui é simplesmente substituirmos, no lugar da massa, colocamos o valor que é 5. No lugar da aceleração, colocamos o valor que é 2. Então, vamos lá. Continuando. A força resultante, vamos repetir aqui, que a questão nos pede para descobrir, igual. O valor da massa. A massa tem valor 5. Então, 5 vezes
o valor da aceleração, que é 2. Então, colocamos 2. E agora, simplesmente, fazemos a multiplicação. A força resultante igual a 5 vezes 2 é 10. Qual é a unidade usada para medir a força? O Newton. Então, a força que atua no corpo é 10 newtons. Exercemos uma força de 10 newtons no corpo que tem massa 5 kg. A aceleração que ele ganhou, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Vamos a mais uma. Então, agora, qual o módulo da aceleração adquirida por um corpo de massa 3 kg sob a ação de uma força resultante de módulo 1,5 newton? Então, observe que agora nós temos novamente a massa que atua no corpo. Então, temos aqui a massa. É 3 kg. E temos a força que atua no corpo. A força resultante que atua no corpo, agora ela tem valor de 1,5 newtons. Essa é a força que está atuando no corpo. Então, se estamos exercendo uma força no corpo que tem massa de 3, ele vai ganhar uma aceleração. E a questão quer que nós descobramos quanto é esta aceleração. Então, vamos fazer o cálculo da aceleração. Novamente, vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Outra vez, o que é que nós fazemos? Simplesmente substituímos aqui, ó, o valor da força, que é 1,5, e o valor da massa, que é 3. Então, ao fazermos isto, nós vamos ter a força aqui é 1,5. Então, colocamos aqui 1,5 igual a massa do corpo é 3 kg. Então, vamos colocar 3 aqui, vezes a aceleração, que é o que nós queremos. Então, vamos repetir o A aqui. Certo? Então, está aí. Agora, é só regrinha matemática. Nós queremos descobrir quanto é o valor da aceleração. Então, esse 3 que multiplica a aceleração, nós levamos para o outro lado da igualdade. Você lembra que se ele está multiplicando, ao passar para o outro lado, ele tem que ir dividir. Certo? Mas na forma de uma divisão. Então, nós vamos escrever que a aceleração vai ser igual a 1,5, escrevemos aqui, 1,5, dividido por 3. Passamos o 3 dividindo. E daí, só precisamos fazer a divisão. 1,5 dividido por 3, o resultado disto é 0,5. E qual a unidade que usamos para medir a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Portanto, se exercemos uma força de 1,5 newtons no corpo de 3 kg, a aceleração que ele vai ganhar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, até a próxima, pessoal.